explicando o iceberg do Torapato. Ezequiel, também conhecido como Torapato, começou a ser reconhecido devido às interações em grupos no Facebook relacionados a desenhos, em sua maioria patos, inspirados em DuckTales. Com o tempo começou a expor mais suas ideias e se tornando alvo de críticas, em sua maioria negativas. Antes do vídeo começar, aquela enrolação básica, não vão lá encher o saco do Torapato, porque senão vocês vão ser tão insuportáveis quanto ele. Em segundo lugar, algumas informações do vídeo foram retiradas do vídeo o filho do Fabiano Norato, do canal Misa Gameplays, que acabou vencendo comigo na competição de fazer um vídeo do Torapato primeiro. DuckTales é o maior hiperfoco do Ezequiel, aparentemente sendo considerado por ele a maior obra de arte de todos os tempos. A animação e o quadrinho criado por Carl Barks no ano de 1987 recebeu um remake em 2017, sendo esse o grande amor da vida do Ezequiel, que aparentemente nem assistiu às versões antigas, pois nunca vi ele comentando. Patrícia Vanderpato, ou Web Vanderquack, é uma das personagens principais de DuckTales. É sobrinha do tio Patinhas e o amor da vida do Ezequiel, que a chama de esposa, para quem ele dedica desenhos, montagens, fanfics, artes de IA e coisas duvidosas. Ele diz ter se apaixonado pela tal aos 13 anos, a carregando no coração desde então. O mais estranho de tudo isso é que a personagem é uma pata de 12 anos. Isso se deve ao fato de que o Ezequiel é literalmente um caipira, morando na roça, se isolando em sua bolha, na sua rocinha e tendo o mínimo de interação social possível do lado de fora do seu campo, com exceção das redes sociais e o DuckTales. Ezequiel é assumidamente um cristão conservador de direita, defendendo seu posicionamento a qualquer custo, mesmo que divulgando fake news ou desviando qualquer crítica para o seu posicionamento político, acreditando ser perseguido apenas por este mesmo motivo. Em sua visão, seu posicionamento político é um motivo claro de perseguição, independente de qualquer coisa esquisita que ele fale, poste, comente ou qualquer discurso intolerante, sempre ele vai usar o posicionamento político como desculpa. Ego elevado. Ezequiel sempre demonstra que seu ego é bastante elevado, sendo sempre ele o grande responsável por julgar quem é mais inteligente, quem é mais burro, quem está certo, quem está errado, etc. Torapato. Torapato é o grande apelido dado pelos seus fãs. Religiosidade. Ezequiel é um grande cristão da Igreja Ortodoxa de Romana? Não faço a menor ideia. Mas isso se deve ao fato de que para ele tudo se baseia na vontade do Senhor, de Jesus Cristo e etc. Se cegando de qualquer outra visão do mundo, transformando qualquer outra religião em algo pagão? Camada 2. Paranoia anticomunista. A paranoia anticomunista se vem ao fato das opiniões políticas do Ezequiel. Para ele, o comunismo quer estragar o mundo, para ele, o comunismo é a culpa de tudo que está errado no mundo, para ele, o comunismo é o maior mal que aconteceu na Terra. Se você criticar o capitalismo, você é um comunista. Se você tem uma religião que ele não concorda, você é comunista. Se você apoia a Palestina, você é comunista. Se você não gosta do Bolsonaro, você também é comunista. O fantasma comunista está em todo lugar, galera. Furry. Ezequiel tem um grande contato com a comunidade furry, principalmente devido ao fato de que sua grande namorada
é uma pata antropomórfica, ou seja, um furry. Fictolover. Fictolover é a palavra que define o tipo de pessoa que sente atração amorosa por personagens fictícios. Bolsonaro. Ezequiel apoia Bolsonaro a qualquer custo, sendo esse o grande salvador de sua vida e sua maior fonte de inspiração, depois do tio Patinhas. Desenhos. Ezequiel é um grande desenhista, sempre desenhando aparentemente todo dia. Ezequiel não cansa de postar seus desenhos e expor sua arte para o mundo. ADM. O Ezequiel simplesmente gosta de ser chamado de ADM. Lula. Lula é o maior inimigo do Ezequiel. Se para ele o comunismo é a maior fonte de discórdia do mundo, o Lula é o anticristo em pessoa na Terra. Gosto musical. Ezequiel se mostra uma pessoa bem presa dentro da sua bolha, o que eu não considero errado. Se você perguntar qualquer música pra mim, eu não vou conhecer. E se eu falar qualquer música pra você, se você tiver mais de 50 anos, você vai conhecer. Conservadorismo. Ezequiel é um grande conservador e apoiador dos valores cristãos, pátria, Deus e família. Até porque uma pata antropomórfica é equivalente a uma mulher na vida de um homem. Autismo. Alguns comentários dizem que Ezequiel pode ter autismo, mas nada disso foi comprovado até o momento. IA. Ezequiel vive fazendo montagens em inteligência artificial, pedindo para a inteligência artificial fazer coisas. Sulista. Ezequiel parece ser uma pessoa bem alegre e orgulhosa de ser sulista. Nada demais. Preconceitos. Ezequiel também vive fazendo discurso de ódio e preconceito. Às vezes falando contra ateus, contra os comunistas, sempre dos comunistas. Às vezes dando a entender que ele não gosta de minorias, como pobres, ou até homofobia. Ezequiel vive dizendo que gay não reproduz e isso é uma coisa abominável, já que Deus fez o homem e a mulher para que esses reproduzissem. Uai, mas como que o Ezequiel vai reproduzir com a pata? Monarquia. Ezequiel é um grande apoiador da volta da monarquia, pois para ele os valores cristãos são tudo. E não existe nada mais cristão do que a monarquia, onde o rei é eleito pela sorte de ser o escolhido de Deus e pode mandar todo mundo ir à merda, conquistar países, matar civilizações e fazer o que der na telha, mas nada irá dar errado, pois você tem o apoio do Papa. Transfobia. Por diversas vezes Ezequiel faz alguns comentários transfóbicos, como esses aí na tela. Perseguição cristã. Ezequiel vive dizendo que a perseguição cristã está destruindo o mundo, como se o cristianismo não tivesse perseguido e exterminado diversas religiões pelo mundo, e como se ele também não perseguisse diversos nos dias atuais, né, como candomblé, quimbanda, umbanda, e chamando diversas outras religiões de pagã. MST. O MST para o Ezequiel é a maior fonte de terrorismo no mundo. E atrevo a dizer que na cabeça dele, o MST deve ser pior até que o atentado de 11 de setembro. Masculinidade. Ezequiel vive falando que homem tem que ser homem, que você tem que ser macho, que homem tem que ter filho, e homem ama mulher, etc, etc.
Mas olhando para a cara dele, e olhando a pata dele, e a filha, eu não sei muito bem o que eu posso dizer sobre essa, entre aspas, masculinidade, hein? Funk. Funk pro Ezequiel é a maior praga que aconteceu na música brasileira. Humor. O senso de humor do Ezequiel é um tanto quanto duvidoso. E agora em setembro vai entrar o grosso. Mas você é homem mesmo ou é bicha? Extremismos. Eu acho que nesse ponto eu não preciso detalhar muito sobre suas ideias extremistas, né? Anti-Globo. Para ele, a Rede Globo é a maior fonte de desinformação comunista do Brasil. Pró-Israel. Para o Ezequiel, apoiar a Palestina é equivalente a você apoiar o nazismo. Intolerância religiosa. Como antes dito sobre a Palestina, Ezequiel odeia islâmico. Ele sempre deixa claro que o islamismo é uma coisa comunista e que o islamismo é mau. Por que o islamismo é mau? Porque ele é mau. Para ele também são maus a Umbanda ou o ateísmo, e acho que ele não tem muita sabedoria para saber que existem muitas outras religiões, como o hinduísmo, o budismo, o santo daime, o candomblé. Anitta. Anitta para ele é a pior coisa que pode acontecer para a mulher brasileira, pois a Anitta fica famosa mostrando sua bunda. Hipocrisias. Ezequiel é bem hipócrita muitas partes das vezes, pois eu acabei de mencionar a Anitta. Ele reclama de sua sexualização, mas se você entrar nas suas redes sociais, muito facilmente você vai encontrar uma mulher sexualizada, ou até mesmo a Patrícia Vanderpato sexualizada. Falta de noção. Nada muito interessante a dizer, mas Ezequiel é bem falta de noção. Anti-intelectual. Como antes dito, ele não tem noção de quase nada. Assim como ele é um anti-intelectual, considerando estudar uma perda de tempo, diminuindo pessoas que fazem faculdade, largando a escola e etc. Christian. Ezequiel é facilmente chamado de Christian brasileiro por muitos de seus fãs. Eles são até que parecidos, Christian sendo bem mais extremo. Mas o Ezequiel até que lembra ele, um pouquinho. Yes, hello. Is this Walter Grizzly? Luther Grizzly? What? Fanfics. Ezequiel adora fazer fanfics de DuckTales, principalmente fanfics amorosas entre ele e a Patrícia Vanderpato, como essa é na tela. Discursos. Ezequiel adora fazer um discursozinho no Facebook, usando palavras difíceis para parecer inteligente, mas no final das contas, só mostra que ele nunca leu um livro na vida mesmo. Tecnologia 2010. Ele demonstra só ser um grande fã da tecnologia 2010, principalmente dos smartphones. Será que na roça dele eles usam esse tipo de celular até hoje? Celibato. Ezequiel já aceitou seu celibato, dizendo que correr atrás de mulher é uma perda de tempo e uma humilhação. Para ele, coisa de betinha. Hentai. Ezequiel já assumiu algumas vezes gostar de hentai.
Já teve tempos onde ele disse que nunca mais iria se aproximar de qualquer coisa minimamente sexual. Mas, pelo visto, hoje em dia ele deixou essa ideia para trás. Memes. Ezequiel produz alguns memes, e eles são bem esquisitos. Carnaval. Para Ezequiel, o carnaval é equivalente a Sodoma e Gomorra na Terra. Para ele, um tanto de pessoas se divertindo, bebendo e fazendo seja lá o que for nos becos escuros é uma grande perda de tempo. Provavelmente é frustração porque a pata dele nunca vai existir. Anti-inclusão. Pro Ezequiel, a cultura woke é a pior coisa feita na face da Terra. Manipulação psicológica. Aparentemente, certa vez o Ezequiel tinha uma grande amiga que conheceu não sei onde, acho que na escola. Tanto faz. Ele demonstrou um grande vitimismo postando coisas falando que ele não presta e que ele é isso, que ele é aquilo, mas conseguimos ver alguns comentários onde a menina mostra que nunca foi tudo isso que ele falou. Pata Suzy. Pata Suzy é a filha de Ezequiel com Patrícia Vanderpato. Essa é a Pata Suzy. A Pata Suzy não existe. Escolaridade. Ezequiel já falou que nunca conseguiu passar do primeiro ano na escola se vitimizando, dizendo ser a depressão. E aqui eu tenho um lugar de fala como um depressivo ansioso. A escola para mim pode ter sido um lugar insuportável, mas isso não me impediu de terminar o ensino médio, nem mesmo de começar uma faculdade. Problemas mentais são empecilhos na sua vida. Muitas vezes você vai ter vergonha mesmo de admitir que tem eles. Você não quer se vitimizar porque você tem um problema na sua cabeça. Você tem vergonha de ter esse problema. E eu digo isso porque eu tenho. Então, Ezequiel, pare de se vitimizar como um covarde e vai fazer logo a porcaria de uma terapia, levantar uns pesos, ou seja lá o que for. Então para de usar os seus problemas mentais como desculpa porque você simplesmente não quer melhorar. Casado no Facebook. Aparentemente o Ezequiel tem uma namoradinha virtual, ou será que eles se conhecem pessoalmente? Acho que não. Cultura woke. Peraí, eu acho que eu repeti a anti-inclusão. Inclusão é woke, né? Fake news. Ezequiel vive compartilhando fake news de direita. X. X ou Twitter é a rede social do Elon Musk, onde Ezequiel diz que é muito melhor que o Facebook, pois dá mais liberdade e onde ele consegue mais views. Antiprogressão. Como antes dito, ele é conservador e apoia a monarquia. Para ele, a gente tem que andar para trás e não para frente. Incapacidade intelectual. Ezequiel demonstra por diversas das vezes ser um grande incapaz intelectual. Como antes dito, ele não conseguiu nem terminar a escola e ainda se acha capaz de criticar qualquer um. Boneca da Patrícia. O Ezequiel já fez uma boneca da Patrícia. Eu acho que 2. Racismo reverso. Pelo que a gente viu até agora, o Ezequiel é a pessoa mais perseguida do mundo, coitado. Ele é tão perseguido que sofre até racismo por ser um branco sulista. Bipolaridade. Em algumas das suas crises de vitimismo, Ezequiel já admitiu ter bipolaridade. Ou é isso que ele diz. A vontade de Deus. Ezequiel acredita que a vontade de Deus é que ele entre um celibato pelo resto da vida, morra e encontre com Patrícia no paraíso.
e também com a sua filha, Pata Suzy. Elon Musk. Elon Musk para Ezequiel é uma grande fonte de inspiração, apenas porque ele é de direita. Só por isso. Eu acho que ele deve lembrar o tio Patinhas porque tem muito dinheiro. E o Ezequiel até mesmo já defendeu o Elon Musk por fazer saudação nazista. Incel. Ezequiel é um grande defensor dos incéis. Julgamentos. Ezequiel se acha o juiz do dia do julgamento final, sendo capaz de julgar qualquer pessoa, mas ninguém pode julgar ele. Grupo Fictolovers. Aparentemente, o grupo Fictolovers é um grupo que o Ezequiel participou e foi aceito de bom grado. Mas, após ele ficar postando muita porcaria de direita e talvez coisas homofóbicas e transfóbicas no Twitter, tenham ocasionado em sua expulsão do grupo. Ele se vitimiza dizendo que foi expulso por ser de direita, mas pelo andar da carruagem, ele deve ter postado coisa de política no grupo mesmo não sendo permitido, ou como grande porcentagem do grupo é a comunidade LGBT, provavelmente acabaram descobrindo as suas postagens homofóbicas e transfóbicas no Twitter. A morte da Patrícia. Certa vez alguém enganou ele falando que a Patrícia morreu num acidente de carro. E isso devastou o coração dele. Cabelo curto. Ezequiel aparentemente tem um grande fetiche por pessoas com cabelo Chanel ou cabelo curto. Depressão. Ezequiel algumas vezes já disse que ele tem depressão. Vitimismo. Ezequiel adora fazer textão se vitimizando, se demonstrando para o mundo como ele é um coitado que sofre, que sempre é um alvo de críticas, que sempre está sendo perseguido pelos comunistas. Ele sempre quer largar o Facebook, sempre apaga sua conta, sempre cria outra conta, sempre vai abandonar tudo e ficar apenas no X e sempre vai abandonar as redes sociais. Mas ele nunca cansa, ele só quer chamar atenção mesmo. Fetiches. Ezequiel já assumiu gostar de patas. Desenhistas iniciantes. Aparentemente foi nessa época que Ezequiel conseguiu adquirir sua fama, postando diversos desenhos sem parar de pato. Quando você entrava no grupo Desenhistas Iniciantes, você ia ver um pato. Após alguns segundos rolando a sua tela no Facebook, você ia ver 2 patos, 3 patos, 4 patos, 5 patos, até que você percebia, Ezequiel era o único que estava postando patos. Artes e artistas. O mesmo flood de patos aconteceu nesse grupo também. O clone. Existe outro Ezequiel que afirma de pé junto que o Ezequiel que nós conhecemos é um clone. O verdadeiro Ezequiel foi sequestrado por agentes comunistas da Disney, que o armaram para ele dizendo que este iria conhecer a Patrícia. Mas chegando lá na Disney, ele foi sequestrado e aprisionado, sendo libertado pelo Capitão Bolsonaro. O fake careca. Nada a dizer. Só olha essa print aí. Amigos LGBT. Sabe aquela frase? Eu não sou racista, eu tenho uns 3 amigos negros. Então, esse é o motivo pelo qual o Ezequiel adora fazer amizade com um gay e transexual. Porque aí ele pode dizer: cara, eu não sou homofóbico, eu tenho uns 2 amigos gays. Imperialismo. Como antes dito, com suas ideias cristãs, conservadoras, extremistas, dizer que ele adora o imperialismo
Não é de se estranhar. Ele adora tanto o imperialismo norte-americano como vangloriza o imperialismo católico dos portugueses no Brasil nos séculos passados. Inflação. Alguns posts no X do Ezequiel mostram que ele pode gostar de inflação, sendo até mais um de seus fetiches. Ezequiel Faria 034. Esse é o TikTok antigo do Ezequiel. Por que eu mencionei esse TikTok dele? Porque esse TikTok antigo dele tem alguns desenhos antigos. É até legal ver coisas velhas. E assim finalizo o vídeo com esse show de atrocidades que é o TikTok antigo do Ezequiel. E agora o pedaço de fazer aquele mimimi, não? Como ex-historiador antigo, eu digo que esperei muito e muito para ver a melhora do Ezequiel. Eu sempre apoiei ele no que eu pude, em suas ideias. Sempre que as pessoas criticavam ele, eu dizia, tenham pena dele, ele é só uma criança perturbada, que aparentemente tem problemas mentais. Mas, com o passar do tempo, deu para perceber que os problemas mentais não são o real problema dele. Ele gostar de uma pata, ter dificuldade de uma inteligência comum, não é o seu problema. Existem muitas pessoas boas que têm dificuldades intelectuais, mas o real problema de Ezequiel é que ele simplesmente não quer melhorar. Muitas pessoas já tentaram corrigir ele, muitas pessoas já tentaram ajudar ele, já tentaram apoiar ele, mas ele nunca ouve essas pessoas e sempre se faz de vítima, colocando como desculpa o seu posicionamento político ou agora está inventando que ele está sofrendo racismo. Para ele, os números de visualizações de suas postagens no X são o seu troféu, porque ele está cutucando um ninho de abelhas. Mas ele não percebe que todas essas abelhas o atacando, na verdade só são consequências das merdas que ele falam. Quando a gente tenta corrigir ele ignora. Quando a gente tenta ajudar ele simplesmente não quer ser ajudado. Não adianta dar conselho para ele, não adianta falar nada para ele. Mas agora que ele é maior de idade, nem adianta mais perder tempo. A gente já tentou ajudar ele bastante quando ele era menor. Mas se isso não funcionou quando ele era mais novo, quem dirá agora, né?